Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão, hein? Tudo tranquilo? Tudo sereninho? Bom pessoal, então na última aula a gente deu uma olhada como configurar o Hibernate para o nosso projeto, né? Vimos os benefícios dele e nessa aula então pessoal nós vamos estar criando um DAO com o uso do Hibernate. Então nós vamos rodar a vinheta e bora lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Então pessoal, antes de a gente começar a aula, eu queria pedir o seguinte: se tu tá vendo a aula aqui e ela te ajudou em algum momento até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, pô, cara, vai ali embaixo, te inscreve no canal, a gente vai estar postando mais uns vídeos aí, a série vai ficar cada vez melhor. Então pessoal, nessa aula a gente vai criar o DAO, perfeito? Como a gente já falou em outras aulas, pessoal, a gente faz o DAO para justamente na nossa aplicação a gente ter separado as classes que fazem comunicação, né, e persistência com o banco de dados. Thiago, mas a gente está usando o Hibernate, a gente precisa usar o DAO? Bom, pessoal, essa é uma discussão que o pessoal leva para os fóruns, o pessoal discute muito. Tem gente que prefere realmente usar só o Hibernate no projeto, tá, pessoal? Gerenciando os estados. E tem outras pessoas que ainda preferem usar o DAO. No nosso caso aqui, pessoal, específico, a gente vai usar o DAO, tá? Porque o DAO, eu acredito que ele é um padrão que todo desenvolvedor, quando pega um projeto, ele olha para o DAO, ele já sabe que aquela classe faz persistência com o banco de dados, correto? Então, além da abstração do próprio Hibernate, a gente vai abstrair com mais uma camada de DAO ainda do nosso sistema para ficar melhor, tá, pessoal? Então, a gente vai vir em DAO, pessoal, a primeira coisa que a gente vai criar, vamos dar um botão direito nesse cara aqui, vamos vir em novo, tá? Vamos ver em classe Java e nós vamos criar aqui, pessoal. Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Eu tenho toda aula que eu gravo tem a colinha aqui, não tem jeito, né? Então a gente vai criar aqui, pessoal, o usuário DAO, tá? Então nós vamos criar o usuário DAO aqui, eu vou dar um finalizar. E essa classe usuário DAO, pessoal, só vou esperar a cigarra parar de gritar ali na rua. Ah não, é um freio de um carro. É um freio, não é um cigarro. Bom pessoal, então essa classe usuário DAO ela vai servir para nós persistir um usuário no banco de dados. Toda vez que eu precisar buscar um usuário no banco de dados, ou até mesmo salvar um usuário no banco de dados, eu vou utilizar a classe usuário DAO, perfeito? A gente já viu isso aí em aulas anteriores, né? Então vamos continuar aqui, pessoal. A gente vai dizer o seguinte: para mim conseguir persistir os objetos no banco de dados, a gente viu que aqui na classe teste Hibernate a gente precisa do Entity Manager, perfeito? Então a primeira coisa que a nossa classe usuário DAO vai receber vai ser um Entity Manager, né? Então a gente vai colocar Private Final Entity, vou dar o Ctrl espaço, né? Eu vou dando Ctrl espaço, Entity Manager, é esse aqui mesmo, do Javax Persist. E vou chamar esse cara de Entity Manager, perfeito? Então eu criei essa variável privada aqui. Vamos ver o que ele está me acusando de erro aqui, pessoal. Vamos ver. Ah, tá. A variável não foi bem inicializada no construtor. Perfeito. Porque a gente colocou ela como final. Então vamos lá. Vamos fazer esse construtor aí. Então eu vou escrever aqui usuário, né? Vou dar um Ctrl espaço. Ele já sabe que eu quero gerar o construtor, ó. Então tá. Perfeito. Quero gerar o construtor de usuário DAO. E nesse construtor aqui, eu quero sempre, pessoal, que eu criar um usuário DAO, eu quero passar qual é que é o Entity Manager, vou dar um Ctrl espaço, ó, eu vou passar para a classe. Então qual é que é a ideia? A ideia é a seguinte: quando eu chamar o usuário DAO, eu vou passar o Entity Manager para essa classe. Poderia eu, pessoal, trabalhar internamente com o Entity Manager? Poderia. Eu poderia instanciar um Entity Manager junto com a minha classe usuário DAO, e para quando eu sempre for persistir, eu ia abrir conexão, persistir o elemento e dar um commit. Igual a gente faz aqui, pessoal, ó. Faz o beguinho commit. Por que eu vou receber ele no construtor da classe, pessoal? Porque essa é uma maneira que eu gosto de trabalhar, porque assim eu consigo ter controle da transação que está acontecendo. Eu posso abrir, no caso, um begin, né? Eu faço vários DAOs, eu posso querer persistir numa mesma transação um usuário, um produto,
um cliente. Então eu instancio todos os DAOs, né, com o Entity Manager e depois dou um commit no final. Então é por isso que eu gosto de receber ele no construtor aqui, perfeito? Então tá, pessoal, a gente recebendo então o Entity Manager no construtor, eu vou criar então o primeiro método do DAO, né, que é um public void. Public, na verdade, usuário, né, vai devolver um usuário, e esse método vai se chamar insert. Através desse método eu vou conseguir inserir um usuário no banco de dados. Então, além do insert, já vamos escrever... Não, vamos fazendo eles, né? Então a gente tem a funcionalidade de insert. Quando a gente quiser inserir, a gente vai passar o quê? Um usuário. Então a gente vai passar um usuário do tipo usuário, vou dar um Ctrl espaço aqui. Ele acha que é o usuário DAO ou não? Na verdade é do tipo usuário aqui, vamos ver. Ver se ele encontra. Um usuário, meu amigo, aqui da classe model aqui, ó. Usuário DAO não é. Deixa eu ver aqui, ver se ele... Adicionar importação ao model usuário, perfeito. Tá? Vamos ver se ele adiciona o model usuário, usuário, perfeito. Vamos continuar programando aqui então, pessoal. Para inserir um usuário no banco de dados, como é que eu faço com o Hibernate agora? Lembra que antes foi uma tortura, né? Quando a gente usava o Connection lá, fazer o insert, até que não foi muito. Mas então com o Hibernate a gente vai dizer assim, ó, eu quero pegar o en e quero persistir um usuário no banco de dados. Depois que eu persistir, eu vou retornar esse usuário que eu persisti aqui. Por que eu faço isso, pessoal? Porque quando eu retornar esse cara aqui, esse cara já vai retornar com o ID, tá? O Hibernate já se encarrega de colocar o ID desse cara aí, auto-incremento, e já trazer ele para nós no objeto assim que a gente inserir. Então a gente tem um insert, pessoal. Difícil, né? Muito difícil. A gente vai ter um outro método aqui, que é o update. Então a gente vai receber o usuário. O nome do nosso método é update, que é para atualizar um usuário no banco de dados. O meu update, ele recebe um usuário do tipo usuário. E o que ele faz? Ele faz o seguinte: ele pega o Entity Manager e ele faz um comando, pessoal, do Hibernate, né, do JPA, que se chama merge. O que o merge faz? Ele vai dar um merge em usuário. O merge, ele vai pegar esse usuário aqui, pessoal, e vai mesclar os dados, tá? Ele vai fazer com que, se esse cara aqui, dado que um update, a gente sempre vai passar um usuário com ID. Depois a gente vai garantir, a gente pode até garantir que isso aconteça, tá? Mas a gente vai passar um usuário com ID. Esse usuário com ID, o Hibernate vai fazer um merge, ele vai dizer assim, ó, cara, eu já tenho esse cara no banco de dados, então eu vou buscar ele lá do banco de dados, tá? E vou fazer um merge, vou unir, né, as propriedades dele com esse usuário aqui. Perfeito. Depois que eu der um merge, pessoal, eu vou fazer um persist de novo desse cara aí. Então eu fiz um merge, busquei ele do banco de dados, mesclei, né, a palavra certa, mesclei, eu vou persistir esse cara aqui. Depois que eu persistir, eu vou retornar esse usuário aqui, é return, né? Retorna esse usuário. Perfeito, pessoal, método update feito. Vamos para o próximo método, então. A gente tinha um método na nossa classe DAO, que era um método que se chamava insert or update, né? O que esse método fazia, né? O que o nome dele já diz, para inserir ou atualizar um registro. Como é que a gente pode fazer essa lógica aqui, pessoal? Parecida com a mesma lógica que a gente fez lá, né? A gente vai fazer um ifzinho simples, a gente recebe, claro, um usuário, né, para inserir. E a gente vai fazer, se o usuário .get ID dele, se o ID desse usuário ele for maior do que 0, quer dizer que existe. Então o que eu vou fazer com esse usuário? Eu vou chamar o meu método, eu vou retornar, na verdade, eu vou chamar meu método this.update, passando um usuário. Só que a minha função, pessoal, ela tem que devolver um usuário, perfeito? Como a nossa função update, ela devolve um usuário, eu posso vir aqui e fazer assim, ó, retorna, que ele vai retornar o retorno do meu update. Perfeito, pessoal? Ele vai vir aqui entrar em update, como o update retorna um usuário, nós vamos retornar esse mesmo usuário que o update retornar aqui, tá? Para o nosso método insert update, perfeito? Um truquezinho aí, uma manhãzinha para nós programar aí. Então, pessoal, no se não, né, no else, eu vou retornar o meu insert. Então,
Se o usuário ele tiver o ID dele maior do que 0, eu vou atualizar, quer dizer que ele existe. Se ele não tiver o ID dele maior que 0, eu vou simplesmente inseri-lo, né, no banco de dados, perfeito? Pessoal, se vocês olharem para cá, né, esse nosso if, esse nosso else aqui, vocês vão notar o seguinte, que se ele não cair nessa condição aqui, automaticamente ele vai retornar um insert, perfeito? Então, nesse caso aqui, eu posso fazer até o seguinte, ó, eu posso tirar esse cara do else e deixar só o return. Por quê? Porque se o registro for atualizado, ele já vai retornar, ele não vai executar o restante das linhas, perfeito? E se caso não for, né, se caso ele não executar o update, ele já vai retornar um insert. Perfeito, pessoal? Então tá, vamos continuar aqui, eu vou criar mais um método, vamos dar uma olhada nos métodos que a gente tinha no nosso antigo DAO. Public void delete, pessoal, a gente tinha um método de deletar o usuário. Então eu vou colocar aqui deletar um usuário do tipo usuário. Como é que a gente faz um delete com o Hibernate então, pessoal? Eu pego o Entity Manager, né? Vou pegar o Entity Manager aqui e chamo a propriedade dele chamada delete. Remove, me desculpa, pessoal. Remove. E vamos remover um usuário. Tá? Só que tem um problema nesse nosso código, pessoal. Por que a gente vai colocar o remove, pessoal? Aqui tem um problema no nosso remove. O Hibernate, quando o código chegar, quando a gente passar um usuário para o Hibernate não sabe qual é esse usuário lá no banco de dados. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos dizer pro Hibernate o seguinte: olha, Hibernate, esse usuário aqui, ele é aquele usuário lá no banco de dados. Então o que a gente podia fazer? A gente podia dar um find, pessoal. A gente podia pesquisar esse usuário. Mas a gente tem um método que também já é conhecido que faz isso, que é o merge. O merge, ele pega um usuário, né, e ele mescla com o usuário que eu tenho lá no banco de dados. Então eu vou colocar um merge aqui, pessoal, justamente antes de deletar. Então o que ele vai fazer? Ele pegou o nosso usuário, viu qual é que é o usuário no nosso banco de dados, mesclou os dois e depois ele vai remover esse usuário, perfeito? Porque agora ele sabe com o merge qual é que é o usuário lá no banco que ele vai ter que remover, perfeito? Então perfeito, pessoal, vamos continuar. Então a gente fez o delete, vamos fazer mais um método select por ID, né? Então eu vou fazer aqui um public usuário, né? Vai retornar um usuário, select por ID, que é para poder selecionar um usuário pelo ID, simplesmente pelo ID. Então eu vou clicar aqui, eu vou colocar aqui um usuário do tipo usuário e nós vamos fazer a lógica aqui. Para retornar o usuário pelo ID, pessoal, o Hibernate já nos dá um método bacana, que é o find. A gente pode procurar no find. E aqui no find, pessoal, ele diz para nós, ó, cara, é só tu me passar a classe que tu tá buscando e o objeto que eu vou lá e busco para ti por ID. Então, perfeito. Eu vou dizer aqui qual é que é a classe que eu estou buscando. Bom, cara, a classe que eu quero buscar é usuário.class. Tá? E aqui esse aqui eu tenho que passar o objeto que ele vai buscar. Então, ó, busca esse usuário para mim por ID, perfeito? Eu vou dar um Ctrl espaço. Esse método aqui, pessoal, ele vai retornar para mim, se vocês virem aqui em find, ó, deixa eu dar um Ctrl espaço, né, ver se ele aparece aqui, ó. Ele vai retornar para mim, vou dar uma olhada, um tipo T. Pô, Thiago, mas o que é esse tipo T? Isso aqui é tipo genérico, tá, pessoal? É genérico. Nós vamos trabalhar com isso aqui também, você não se preocupe. Esses cursos aí que a gente vai abordar, a gente vai abordar uns recursos mais legais aí. Mas o que é esse T? Esse T, pessoal, ele é equivalente à mesma classe que a gente passar aqui. Então, se eu passei para ele um tipo usuário, ele vai me devolver também um tipo usuário, pessoal. Então, eu consigo fazer o seguinte, ó. Como esse método vai me retornar um tipo usuário, eu consigo dar um return desse método. Vocês veem que o compilador não resmungou, porque ele sabe que esse cara aqui vai retornar um tipo usuário e o que eu preciso é retornar um tipo usuário. Perfeito, pessoal? Seguimos então. Aí, pessoal, nós tínhamos um método. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós tínhamos um método que é para selecionar todos, né? Então eu vou vir aqui em public void e vou colocar aqui
select por ID. Opa, desculpa, é select all. Esse nosso método select all, pessoal, ele na nossa outra aplicação, ele era para selecionar todos os registros, perfeito? E agora, Thiago, como é que a gente vai fazer para retornar todos os registros aqui no Hibernate? A gente precisa fazer uma consulta, então, SQL no Hibernate? Bom, pessoal, quando a gente trabalha com o Hibernate, a gente trabalha uma consulta, a gente não trabalha mais com uma consulta SQL. Até tem como fazer, tá, pessoal? Mas é preferível que a gente trabalhe agora com consultas JPQL, perfeito? Se vocês jogarem na net, também tem vários exemplos de como fazer queries JPQL, que é o que? O JPQL, pessoal, ele é parecido com o SQL, muito parecido, só que ao invés, tanto é que quem está familiarizado com o SQL, é muito fácil pegar o JPQL. Inclusive nós vamos fazer um exemplo aqui e vocês vão entender como funciona, tá? Se vocês já compreendem a linguagem SQL. O JPQL, ele é muito parecido com o SQL, só que ele trabalha, pessoal, com objetos. Porque como o Hibernate, ele trabalha com objetos, e nesse mundo que a gente está programando aqui, a gente quer trabalhar com objetos, nada mais justo que quando a gente fazer a nossa consulta, nós referenciar objetos, perfeito? Então nós vamos fazer um JPQL aqui na raça, na mão, pessoal, para a gente aprender como é que funciona, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma string, que vai ser minha consulta JPQL, tá, pessoal? E essa string, essa consulta JPQL, ela vai ser igual a um. Aí eu vou fazer, vamos fazer a consulta aqui. Select, olha como é parecido. Até vou fazer a estrutura de como é que seria, tá, no SQL. Seria assim, né? Select asterisco from usuário. Assim seria numa consulta SQL, pessoal. No JPQL, nós vamos fazer o seguinte, ó. Seleciona para mim, dá um select em U, tá? Mas o que é esse U? A gente vai dizer assim, ó, from usuário. Isso aqui, pessoal, é importante que esse cara aqui, esse usuário, ele tem que estar com esse U maiúsculo, porque ele é igual ao model, ó. A esse model que a gente tem aqui. Então vai lá e seleciona para mim um U, um objeto U. Do usuário. Tá, mas esse U aqui, Thiago, o que ele é? A gente diz que usuário é U. Perfeito? Vai lá, esse model usuário, a gente só está dando um apelido, pessoal. No SQL também acontece isso. Esse usuário, eu quero chamar ele nessa minha consulta de U. É uma abreviação para mim conseguir fazer a consulta depois ele mais simplificado, tá? E eu, no meu select eu vou dizer assim, cara, seleciona para mim o U. Me retorna para mim o U. Basta, deixa eu dar uma olhada, basta isso aqui, pessoal, ó, pra gente conseguir, tá? Esse ponto de vírgula não precisa no final. Basta isso aqui, tá? Para que a gente consiga, então, basta isso aqui para que a gente consiga consultar os usuários do banco de dados, perfeito? Então agora como é que eu executo essa string JPQL? Bom, pessoal, para executar essa string JPQL, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o Entity Manager e vamos dizer para ele assim, ô Entity Manager, tu cria uma query aí, create query. Thiago, eu vou criar essa query, mas tu me passa qual é que é a query, me passa a query. Então nós vamos passar o JPQL aqui dentro. Perfeito? Então a gente chamou em.createQuery JPQL, tá? O que nós vamos fazer agora? Isso aqui, pessoal, ele vai me retornar, se nós dar um Ctrl espaço aqui, nós vamos conseguir ver, ele vai retornar para nós, ó, createQuery, um objeto, esse aqui de baixo aqui, ó, quando a gente passa uma string. Ele vai retornar para nós um objeto do tipo query, perfeito? Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse objeto aqui, eu posso vir aqui no NetBeans e dizer para ele, ó, já tá até com a lâmpada aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá dando uma lenteada, ó. Quer designar o valor de retorno a uma nova variável? Quero sim. Então agora eu consegui, pessoal, a gente tem uma query, né? E esse cara aqui eu não vou chamar de createQuery, eu vou chamar ele só de query. Que essa aqui é a nossa query, tá? Já com a estrutura do Hibernate. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer para essa nossa query... a gente precisa dizer para essa nossa query executar, tá, pessoal? Então a gente vai dizer para essa nossa query executar, pessoal. Então a gente faz assim, ó, query.get result list. Eu quero uma lista, né? Eu quero um resultado numa lista. Eu também tenho o get single result, para caso eu estiver pesquisando e só retornar um objeto. Nesse caso a gente sabe que ele vai retornar
uma lista, né? Então eu vou colocar aqui get result list, tá? E essa lista que ele vai trazer para mim vai ser uma lista de usuários, tá, pessoal? Então o que eu vou fazer? Então essa lista vai ser uma lista de usuários. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista, né? Quero armazenar isso aqui numa list de usuário, chamada usuários. Perfeito, pessoal? Aqui ele vai pedir um import, vou dar um Ctrl espaço. Tá? Opa, então vou vir aqui. Adicionar importação para Java utilist. Perfeito, é esse aqui, o utilist. Então agora a gente vai ter esse resultado, pessoal, numa lista de usuários, perfeito? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai retornar essa lista de usuários. Então, vou retornar essa lista de usuário. O método select_all, pessoal, não pode ser void, né? Ele tem que retornar, na verdade, uma lista de usuário. Perfeito, pessoal? Vou dar um Ctrl espaço para salvar. E tá perfeito esse nosso método aí. Então tá, pessoal, nós fizemos agora um DAO simples, né? Com os métodos insert, update, delete, select_all e select por ID. Mas ainda, pessoal, para quem ficou até aqui no vídeo vai ter um bônus aí, vamos fazer um a mais, né? Vamos fazer uma coisinha a mais aí. No nosso outro projeto, pessoal, que a gente tinha lá quando a gente trabalhava com conexão, no nosso usuário DAO, a gente tinha um método lá que se chamava existe no banco por usuário e senha. O que ele fazia? Ele fazia uma consulta SQL que verificava se esse usuário tinha no banco de dados pelo usuário e pela senha. Nós vamos fazer essa consulta aqui, pessoal. Através com o quê? Com o SQL? Não, com o JPQL. Vamos dar mais uma treinada nesse cara aí, pessoal. Então vamos lá. A gente vai fazer um método aqui public, né, que ele vai retornar para nós um usuário. Deixa eu consultar minha colinha aqui, né, pessoal? Na verdade ele vai retornar um boolean, né, pessoal? Acho que ele retorna um boolean lá, ó. Então nós vamos fazer o mesmo escopo. Esse cara aqui, public, ele vai retornar um boolean, tá? E esse boolean, o método vai se chamar existe no banco por usuário e senha. É uma pergunta, né, pessoal? Se existe esse usuário no banco de dados por usuário e senha, e nós vamos passar aqui um usuário. Vou chamar esse cara de usuário novo, né, que é um novo usuário, igual a gente tinha feito no outro DAO lá, que era com conexão sem o Hibernate, né? Então vamos lá, pessoal, a gente vai fazer uma string aqui, que vai se chamar JPQL, então, que é a nossa consulta, e nesse JPQL a gente vai fazer a seguinte consulta. Select, traz para mim o usuário quando o usuário, né, quando o usuário for o. E então a gente vai botar um where aqui, pessoal. Então eu vou dar um espaço aqui, olha pessoal, eu vou dar um espaço e vou dar um enter para quebrar, tá? Só para ficar melhor de a gente visualizar. Mas esse espaço aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque ele sabe que a consulta é separada, que senão ele vai tratar como o as junto aqui, tá? Então eu vou dar um espaço aqui e aqui embaixo eu vou fazer aqui, ó, where quando seleciona para mim o usuário quando. E agora, pessoal, como é que eu vou fazer a consulta? Bom, pessoal, em JPQL também não tem mistério. Como eu chamei o usuário de U, eu vou dizer assim, ó, quando o U, que é um usuário, ponto que, lembra, pessoal, a gente está trabalhando aqui com objetos, então se eu vim aqui em usuário, ó, vou dar uma colinha, ó, vou vir aqui em usuário, cadê? Model, usuário. Aqui em usuário eu tenho uma propriedade chamada usuário, então eu vou dizer que o ponto usuário for igual a e eu vou poder passar um parâmetro. Então eu vou fazer aqui dois pontos, pessoal. P, que é um parâmetro que eu vou passar, usuário. Perfeito? A gente já usou esse P usuário aqui, eu já vou mostrar para vocês o que é. Deixa eu ver se a gente já chegou a usar ele lá, pessoal. Aqui para passar os parâmetros, pessoal, a gente usava um ponto de interrogação. Aqui os parâmetros são mais explícitos, ó. Eu vou dizer que eu vou passar um parâmetro aqui que vai ser um usuário, tá? Mas então se o usuário ele for igual a alguma coisa que eu vou passar, né? E o ponto, vamos lá fazer uma cola em usuário, vamos ver que propriedade a gente tem. Senha.
Então, o ponto senha, né? Tu vê que a gente trabalha todo o tempo com objetos, a gente não pensa lá no banco de dados qual é que é a tabela, qual é que é a coluna que tem que ter. A gente pensa nos objetos que a gente tem na nossa aplicação. Quando o ponto senha for igual ao parâmetro, o P, que é o parâmetro que eu vou passar de senha, perfeito? Vou dar um ponto e vírgula para fechar esse cara aqui. Nossa string JPQL está feita com sucesso. E agora, pessoal, para executar esse JPQL, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos chamar a query. Então, eu vou pegar até esse código aqui, pessoal. E vou colocar esse cara aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aí. Perfeito, pessoal. Então, a gente vai executar a query e vai retornar a lista de usuários aqui, tá? Então, aqui no Boolean, pessoal, a gente precisa retornar um Boolean. E esse cara aqui, ele está retornando um tipo usuários. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se essa lista aqui, né, a gente pode perguntar, ela tá vazia? Essa lista aqui, Thiago, tá vazia? Se ela tiver vazia, pessoal, quer dizer que não existe usuário e senha do banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer assim, ó. Se ela não tiver vazia, né, se ela não estiver vazia, existe usuário no banco de dados. Perfeito, pessoal? Então, esse é um truquezinho que a gente transformou a lista aqui num Boolean, perfeito? Tudo certo, pessoal, até aqui, só que agora os parâmetros, pessoal, como é que a gente vai passar os parâmetros? Esse usuário novo que foi passado para cá, ele tem um usuário e uma senha, né? Conforme a gente já viu nos vídeos passados. Como é que a gente vai poder colocar no lugar, né? Quando o Hibernate for rodar essa consulta, a gente quer colocar esse usuário aqui, ó, que a gente recebeu aqui, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, pessoal, muito parecido com o que a gente já fazia, inclusive, se eu não me engano, é até igual. A gente vai dizer que a query, a gente vai pegar... Opa! Calma, tia, calma, não aqui, volta pra cá. A gente vai, depois que a gente criou a query aqui, pessoal, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar essa query, esse objeto ali, query, e dizer para ela, ó, set parameter. Seta um parâmetro para mim. Qual parâmetro que tu quer setar? Cara, eu quero setar esse parâmetro P usuário aqui, ó. Então eu vou dizer para ele, ó, pega esse parâmetro lá que vai ser o P usuário e esse parâmetro vai receber Thiago. Então quando o nome for igual a Thiago, né? E de semelhante modo, eu vou copiar esse cara aqui, vou colar embaixo. Seta um parâmetro para mim, que é o parâmetro de senha, cadê ele? P senha aqui, ó. Pega o parâmetro de senha e seta para mim a senha do usuário. Só que a gente não quer que isso aqui seja estático, pessoal. A gente quer que esse cara venha desse usuário novo, perfeito? Então a gente vai fazer o seguinte. Quando o usuário novo, ponto, o get usuário, né? E quando o usuário novo, usuário novo, ponto, get senha. Perfeito, pessoal. E assim o Hibernate vai conseguir passar para nós aí os parâmetros, perfeito? Agora, pessoal, vocês viram que não é tão difícil o JPQL, tá, pessoal? Inclusive, eu vou deixar um link na descrição que tem uma documentação muito legal sobre o JPQL. Inclusive, quando eu preciso usar um JPQL, eu sempre recorro a essa documentação, dou uma olhadinha lá e já consigo montar o meu JPQL, tá? Para minhas consultas aí. Mas simplesmente bem fácil, né, pessoal? A única diferença é que a gente trabalha agora com objetos e não mais pensando em tabelas do banco de dados, que era o que realmente a gente queria fazer, perfeito? Então tá bom, pessoal. Fizemos isso aqui, tá? Agora, para quem ficou até aqui, pessoal, o cara ficou até aqui, o cara tá comigo, né? Tá aqui do lado, aqui, ó. Tá comigo, programador nato, né? Vambora. Se nós olhar esse código aqui, pessoal, nós vamos... Tem uma coisa aqui que me incomoda, um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês, que é o seguinte. Quando a gente pega a query aqui, ó, a gente sempre está criando, a gente está pegando a query e retornando uma lista de usuários, perfeito? Mas e se... O que o Hibernate faz se ele não encontra nenhum resultado quando ele faz a consulta? Eu vou dizer para vocês, pessoal, vocês podiam dar uma olhada na documentação, mas eu já vou adiantar. Ele faz
tá? Ele lança uma exception, dizendo que o nome dessa exception é noResultException. Ele diz assim, ó, fiz a consulta e não retornei nenhum usuário. No nosso DAO, pessoal, quando a gente não retornar nenhum usuário, a gente quer que no contexto da nossa aplicação, quando ele não achar nenhum usuário, essa lista ela esteja vazia, perfeito? Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente vai fazer assim. A gente vai dizer o seguinte. A gente pode até, pessoal, fazer nesse exemplo aqui de cima, aqui, ó, que eu acho melhor. Esse cara aqui, ó. Tá? Que é a mesma coisa, ó. A gente tem uma lista de usuários, executa a query e ela retorna os usuários. Então, a gente vai fazer o seguinte. Cria para mim uma lista de usuário. Vai criar aqui chamada usuários, e essa lista ela já vai começar sendo um novo array list de usuário. Então a gente vai começar criando, opa, esse usuário aqui é maiúsculo, né, Thiago? Aí, ó, esse cara aqui também. A gente vai criar um novo array list de usuário. Então assim ele já vai instanciar a lista, pessoal. Só que dentro dessa lista não tem nada, tá? Vou chamar ela de usuários. Dentro dessa lista, por enquanto, não tem nada. E a gente vai dizer pro Hibernate o seguinte. Hibernate, tenta, né? Tenta, dá um try. Tenta pegar essa query e colocar o resultado dentro da minha lista de usuários. Tenta fazer isso pra mim. Hibernate, se por um acaso, né? Então, se o cat, se por um acaso, Hibernate, tu tiver uma noResultException, noResultException, só consultando a minha colinha aqui, noResultException. Se tu tiver uma noResultException, vou chamar esse objeto de e, simplesmente faça o seguinte, ó, se tu não tiver nenhum resultado, resultado, pega essa minha lista de usuários aqui e ela vai ser um novo array list de usuário. Novo array list, isso aí, de usuário. Esse cara aqui, então, a gente pode instanciar ele assim. Perfeito, pessoal? Se a gente tiver uma lista de usuários, a gente vai retornar, vai colocar dentro da nossa lista de usuários. Se der um noResultException, não achei nenhum resultado, o cara cria para mim uma lista vazia. E a gente vai retornar os usuários, tá? No contexto da nossa aplicação, nós vamos trabalhar então com essa lista vazia aí, tá? Perfeito, pessoal? Só que agora, pessoal, esse código aqui, vocês vão notar que ele se repete aqui embaixo. A gente teria que fazer um try de novo para esse cara aqui de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um truquezinho que é o seguinte, tá? O que esse código aqui faz? Olha, pessoal, esse código do nosso try aqui. O que ele faz? Ele recebe, se vocês olharem a grosso modo aqui, ele recebe uma query, tá? E ele retorna uma lista de usuários. Então, com base numa query, eu estou retornando uma lista de usuários. Então eu vou pegar esse código que está aqui, pessoal, esse try, desde aqui de cima, inclusive essa lista de usuários aqui também, vou dar um botão direito no meu NetBeans e vou vir aqui na ferramenta mágica de refatorar e vou dizer assim, ô NetBeans, refatora para mim esse cara aí, tá? E move ele para um método, deixa eu ver aqui, introduzir método. Move esse cara aqui, refatora esse cara para um método para mim. Beleza, Thiagão, qual é que é o nome que tu quer colocar esse método? O nome desse método vai ser assim, ó, retornar lista, né, que é o que ele faz, ele retorna uma lista com base na consulta. Então ele retorna uma lista com base na consulta, perfeito? Vou dar um OK, tá, pessoal? Olha o que o NetBeans já fez para nós, ó. Ele já criou para nós, então, um método privado da classe, retornar lista com base na consulta, onde a gente passa uma query e depois ele vai executar essa query e retornar uma lista de usuários para nós, perfeito? Então vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso método SelectAll agora, ó. Agora o nosso método SelectAll ficou mais bonito ainda, pessoal, olha só. A gente faz a string do JPQL, cria a query, né, e diz para o método, ó, retorna uma lista, né, de usuários que a gente precisa com base nessa query aqui, nessa consulta. Passa a query e ele vai retornar, pessoal, aqui uma lista de usuário, ó, onde a gente retorna aqui. Perfeito? Vamos adaptar também esse nosso método aqui, pessoal, o existe no banco de dados, para utilizar esse recurso também. Então a gente não precisa mais
colocar essa lista de usuários aqui, né? O que a gente precisa fazer? E nem esse cara aqui. A gente quer usar o nosso método, ó. A gente tem uma query e a gente quer executar essa query no banco para ter uma lista. Então a gente vai fazer assim, ó. Retorna, né? Retorna uma lista com base na consulta. Qual é que é a consulta, Thiago? Essa query aqui, perfeito? E isso aqui, pessoal, eu vou dar um return. Então eu vou retornar. Só que aí eu recebi um erro, pessoal. Recebi um erro aqui, tá? Porque qual é que é o erro, pessoal? O erro é que esse meu tipo de variável aqui, ele é um boolean, tá? E o que eu estou retornando aqui, eu estou retornando uma lista de usuários, não é isso? Vamos ver. Esse meu método retorna uma lista, até vou fechar ele aqui, só assinatura a gente precisa. A gente recebe uma lista de usuário. Então, é por isso que ele está dando erro, pessoal. Ele está me dizendo aqui, ó, Thiagão, olha aqui, ó. Os tipos são incompatíveis. Lista de usuário, não consigo converter ele para um boolean, né? Então aqui, pessoal, eu vou fazer um desafio para vocês. Para o vídeo agora. Pega um café, tá? Inscreve no canal. E vocês vão tentar transformar essa função aqui, ó, para ela retornar um boolean, tá? Então eu vou aguardar vocês aqui, vocês tentem fazer aqui, dá uma pausa, vai lá, cara, quebra a cabeça, bota uns 5 minutos, 10 minutinhos aí e tenta fazer com que essa lista, esse método aqui retorne um boolean, tá? Um exercíciozinho aí pra gente testar e depois vem e vê a solução que a gente vai fazer aqui, tá? Já fez? Tranquilo? Então tá, cara, agora que tu já fez esse cara aí, vamos dar uma olhada, né? Se tu conseguiu fazer, tamo junto. Se tu não conseguiu fazer, cara, não te preocupa, porque isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo até a gente ficar afiado na programação, tá? Pessoal, essa lista aqui, ela não retorna para nós. Esse código aqui, pessoal, eu selecionei ele, ó. Eu selecionei. Esse código que eu selecionei, ele não retorna para nós uma lista? Ah, Thiagão, ele retorna para mim, ele retorna uma lista. Então, se ele retorna uma lista, pessoal, esse código inteiro, eu posso vir no final dele aqui, ó, e dar um ponto. Porque é uma lista, não é? E uma lista, ela não tem um método isEmpty. Perfeito, tem. Esse método isEmpty, ele retorna um boolean. Então, ele me diz se essa lista está vazia. Lembra, isso aqui, pessoal, vai retornar uma lista, tá? Então, eu vou perguntar se essa lista que retornou, ela tá vazia? Se ela não estiver vazia, quer dizer que existe no banco de dados. Se ela não estiver vazia, então se ela não estiver vazia. É parecido com a lógica que a gente usou antes, pessoal, só que a nossa lista a gente usou direto o método. Perfeito, pessoal? Perfeito? Se vocês gostaram da solução, pessoal, ou tu conseguiu fazer, cara, comenta aí embaixo. Diz, ó, Thiagão, consegui fazer ali antes de tu dizer, ou consegui fazer de um jeito diferente. Pode postar aí embaixo, pessoal. Quero dar uma olhada aí nos códigos de vocês, a gente trocar essa ideia saudável aí, beleza? Então, pessoal, agora que a gente fez esse cara existir no banco de dados aí, a gente conseguiu fazer um DAO, então, pessoal, utilizando o Hibernate, né? Vocês viram que é muito mais fácil a gente trabalhar com do que com conexões, propriamente ditas. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Bom, pessoal, agora a gente vai testar essa classe usuário DAO aqui, perfeito? Como é que a gente vai testar ela? A gente vai vir aqui na nossa classe, aquela que a gente já tinha de teste Hibernate. Em vez de usar o Hibernate na mão aqui, pessoal, o método persiste, a gente vai usar o nosso DAO, tá, pessoal? Aqui vai parecer até um pouco que a gente está fazendo mais trabalho, mas na verdade a gente está ganhando, porque a gente ganha um encapsulamento. Quem é responsável no nosso código por persistir um usuário é o usuário DAO. Então, pessoal, olha só, para persistir um usuário no banco de dados, basta a gente fazer o seguinte. Eu quero criar um new, eu quero um usuário DAO, né? Cria para mim um usuário DAO. Para criar ele, eu vou passar a conexão, o Entity Manager, e insere, né, insert esse usuário aqui lá no banco de dados. Perfeito, pessoal? Esse código aqui já é o suficiente para ele inserir esse cara lá no banco de dados para mim. Então, eu vou fazer aqui, o Thiago Luz, vou colocar uma outra senha e vou executar esse teste Hibernate aqui. Vou dar um botão direito nesse cara, executar arquivo. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Olha lá, ó. Vamos dar uma olhada, tá escaneando os projetos, executando. E ele inseriu com sucesso esse usuário lá no banco de dados. Tá perfeito, pessoal?
Então agora, se vocês quiserem, vocês podem usar esse usuário DAO, nessa interface, esse usuário DAO aqui, para poder listar os usuários do banco de dados, pode testar o update, testa o delete, e nós se vemos na próxima aula, viu, pessoal? Um grande abraço para vocês, se vocês puderem, gostaram dessa série, estão gostando dessa série aí, tá achando que está contribuindo bastante para a aprendizagem de vocês, compartilhe esse vídeo também, pessoal, com aquele brother, aquele que sempre quis programar, que é muito difícil, ou aquele cara que estagnou numa parte, ele, Thiago, agora ficou difícil, não consigo mais. Compartilhe esse vídeo com esse cara e vamos compartilhar o nosso conhecimento aí, pessoal, gerar uma onda do bem e vamos levantar cada vez mais programadores aí no Brasil, perfeito? Então tá, um grande abraço a todos e se vemos na próxima aula aí, pessoal.